A paz, queridos irmãos. Eu sou missionária Rosângela França e hoje eu quero falar aqui em Gênesis 37, José é vendido por seus irmãos. Então eu quero falar do assunto propriamente dito aqui na palavra do Senhor e posso até ler algum trechinho aqui ou outro, mas é mais para falar do assunto em si, né? Do que está escrito aqui. A vida de José, o que ele passou, né? Então, irmãos, é muito significante aquilo que nós temos para aprender com a história de José, né, irmãos? Então, eu até vi o filme e para me basear um pouco também, né? Mas a leitura eu acho ela mais abrangente, né, irmãos? Então, o Senhor fala assim, e eu creio que vai falar na minha vida e na tua também, né? Como que devemos nos portar diante de certos assuntos, né? Diante de algo que Deus nos mostra, nos revela, né, irmãos? Então, é interessante a passagem aqui de José. Então, conta assim, aqui a palavra do Senhor, que José era ainda moço, por volta dos 17 anos, né? E Deus começou a lhe trazer-lhe sonhos, né? E dentre esses sonhos, ele viu que molhos se curvavam diante dele. E ele conta esse sonho aos seus irmãos. Só que os seus irmãos não dão crédito a este sonho, né? Fala que até que José é sonhador demais e tal, né? Mas muito pouco tempo depois ele volta a ter outro sonho, né? E ele sonha que o sol e as estrelas, o sol e a lua e as estrelas, 11 estrelas estariam se dobrando diante dele, que estava no meio, né? E aí ele conta não só a seus irmãos esse sonho, mas também conta a seu pai. Só que indignamente, assim, indignado, o seu pai, ele fala, nossa, para com esses sonhos. Que sonhos são esses? Acaso eu vou me dobrar a ti, a tua mãe até que já morreu, e os teus irmãos? Como pode ser isso? Porém, ali Jacó, ele guarda isso no seu coração, né? E acho assim, ele reluta contra isso daí, porque ele era o líder, né? Então, como que seu filho é mais moço, ele deveria servir seu filho, né? Bem, porém, o José vai levar alimentos para seus irmãos que estão em Siquém, apacentando as ovelhas, e lá eles já eram revoltados com a vida de José, né? E ali ele joga ele num poço e vai passando os ismaelitas, e que são tipo salteadores, vendedores, porém eles pegam a José, né? E antes de ter ido, né? O Jacó, ele faz uma túnica para José, de muitas cores, bem colorida, uma coisa diferente das outras túnicas que já vista. E deu ali a José. Porém, Jacó manda José e até seus irmãos para levar mantimentos e ver como eles estão apacentando as ovelhas. Porém, quando ele está chegando, os irmãos avistaram, né? Que jogaram ele nesse poço lá. E aí, quando os ismaelitas chegaram, passaram, eles vendem José a 20 e poucas moedas, né? E vende José, e ele se torna um escravo a partir dali, né? Porque seus irmãos eram arredios com ele, não aceitava, né?
Porém, o seu pai achava que ele era íntegro entre os irmãos, era honesto, não mentia, né? Irmãos, isso tudo é observado até mesmo pelo nosso Deus nas nossas vidas. Como é que nós estamos nos comportando, né? Como é que nós estamos diante dos nossos? Lógico, muitos de nós já erramos muito, mas uma vez que nos convertemos, mudamos a nossa história, o nosso comportamento, a nossa visão, né, irmãos? E ali José era muito íntegro, José era de um comportamento exemplar, ele buscava o melhor para os seus irmãos, para o seu próprio pai, né? Para o seu irmão mais novo, Benjamim. Então, ele era um menino assim de grandes qualidades, né? Só que rejeitado pelos irmãos, né? E ali ele foi vendido como escravo e foi para o Egito. Porém, lá ele o mesmo comportamento que tem, Potifar o compra desses comerciantes, compra ele como escravo, né? E coloca dentro da sua casa. E ele se destaca, né, em tudo que vem fazendo, porque ele já era uma pessoa brilhante e ele tinha uma promessa de Deus na sua vida. E aí faz com que o José ele vem se destacando, né, beneficiando, fazendo coisas que traz resultados positivos, né, irmãos? Porque muitas pessoas realmente, verdadeiramente, têm umas mãos assim abençoadas em tudo que pega, o que faz, prospera, multiplica, né, irmãos? E assim era com a vida de José. E ali ele conseguia fazer coisas grandes e ele foi assim, muito abençoado. E Potifar falou assim: olha, agora você vai ser quem comanda a minha casa. Eu vou entregar a minha casa e tu vai assim organizar e tu vai assim operar dentro da minha casa, ajustar tudo e para que a minha casa vá bem, porque eu sei que teu Deus te abençoa e tudo que tu fazes prospera. E eu vou assim prosperar nos meus negócios, porque eu coloco você como uma pessoa governadora ali, né, dos meus negócios. E ali ele com esse negócio que não era pequeno demais, mas já era assim de um porte até elevado, ele consegue trabalhar ali dentro da casa de Potifar, porém tinha o inimigo ali dentro, né, irmãos? Como tudo que é feito, né, aquilo que é feito em adoração ao Senhor, né, o inimigo ele sempre quer mostrar suas garras. E ali tinha a mulher de Potifar, e ela, é, vendo aquele jovem robusto, bonito, né, excitante, ela se aproxima dele, né, para querer tirar proveito dele mesmo, né, na sua carnalidade. E aí ela busca ter intimidades com ele, porém ele a rejeita, porque ele fala, eu não vou trair ao meu Senhor que confiou a sua casa a mim, né, a governança da sua casa a mim, e eu não vou trair o meu Deus que eu sirvo, né, você é uma mulher casada. E ela mesmo assim cita ele, né, de querer ter uma intimidade com ele. Ele, porém, a rejeita e naquilo que ela rejeita, ele empurra e ela toma parte da peça da sua roupa e grita ali, né, para que os outros escravos venham atendê-la, dizendo que ele estava violentando, sendo que não era isso que ocorria, né, irmãos? E ali o José, ele é aprisionado, né? Ele já era escravo, estava na condição de escravo, porém com obrigações. Agora ele passa a ser escravo de novo, só que dentro de uma cadeia, né, irmãos? Porém ali ele era graciado e em tudo que ele fazia ia muito bem, né?
quantos de nós também, né? Deus nos honra, nos abençoa em tudo aquilo que estamos fazendo, né, irmãos? Então, ali ele começa a trabalhar de novo e ali ele tem bons respaldos diante daquele chefe da guarda, diante daqueles copeiros ali, diante daquele pessoal que trabalha lá dentro do próprio presídio. E tudo que ele faz prospera, né, irmãos? Então ele foi assim usado grandemente pelo poder de Deus para ser próspero, né? Quantos de nós querendo ser próspero, podendo fazer o que é correto diante de Deus, né, irmãos? E José, ele foi tido como escravo, mas ele fazia mesmo na condição de escravo o que era correto aos olhos de Deus. E ele foi assim muito abençoado, né? Tanto ele abençoava como ele era abençoado. Tanto é que depois, devido aos sonhos do copeiro e do padeiro, ali ele revela os sonhos deles e ali ele pede para que ele copeiro, né, ele se lembre dele, né, com seu Senhor. Só que passa anos ainda para que aquele copeiro venha se lembrar dele. Mas chega um dado momento que ele fala de José ali, né, para o faraó ali, e ali esse faraó ele chama, né, porque ele também tem tido uns sonhos e ele precisa revelar esses seus, saber o que esses sonhos representam. E ali ele é chamado, e a partir daquele momento que ele revela esses segredos dos sonhos, ele é tido e colocado como governador ali do Egito. Porém, os seus irmãos vêm a depender dele, o seu pai também vem depender dele, porque há uma grande fome ali onde eles habitavam e eles precisavam vir até ao Egito para comprar mantimentos. E José era o governador daquele lugar. Porém, José, quando avistou os seus irmãos que o traíra e que o vendera, ele muito ficou choroso, muito, e ficou feliz de saber que eles estavam bem, né? Queria saber também de seu pai. Porém, eles dependem desses alimentos, compram, e aí chegam até ele, e ele requer que seu irmão venha, né, para ter com eles. Porém, seu pai não quer deixar que seu irmão Benjamim venha a ter com ele por conta do que o próprio José já havia desaparecido, né? Ele temia pelo seu irmão, pelo seu filho, o Benjamim. Porém, o seu pai é chamado a vir até o Egito também, né? Porque ele se revela a seus irmãos e ali o seu próprio pai vem e é servido pelo seu filho conforme ali o seu sonho, né, irmãos? Então, os sonhos, eles têm muito a revelar. E ali Jacó, ele sabe que realmente Deus tinha falado naquela época, quando ele se revela a seu pai. Ali o José, ele fica assim maravilhado de saber que ele pode atender às necessidades tanto do seu pai como dos seus irmãos. E ali Deus mostra que ele precisava passar pelos momentos de dificuldades, né, de escravidão, para trazer uma vida nova a seus irmãos, a seu pai, né, para que eles pudessem ter vida e mais tempo, né, porque onde eles estavam realmente era impossível deles sobreviverem, né, irmãos? Bem, a palavra ela é muito extensa, né? Nos ensina muito que para não termos vaidade, para não termos ganância, né? Pelo que o outro, Deus tem para o outro, né, irmãos? Porque Deus abençoa cada um do seu modo,
né, irmãos? Então ali José foi agraciado pelo poder de Deus, né? E os seus irmãos dependentes dele. Porém, nenhum deles também deixaram de ser abençoados, só que se sobreveio, se sobressaiu foi o seu irmão José, amém, irmãos? Então nós devemos respeitar isso, para a graça de Deus. Bem, essa é a palavra, eu gostaria que os irmãos refletissem, se inscrevessem no meu canal, compartilhassem, dessem um like, amém? Paz.